Eu queria convidar você a não perder nenhum detalhe do que está acontecendo aqui essa manhã. Amém? Deus fala conosco através de figuras. Deus é Deus de detalhe. Amém? E às vezes hoje em dia a gente vai perdendo a sensibilidade dos detalhes. A gente é muito facilmente corrompido por aquilo que nos impressiona e não de fato aquilo que nos sensibiliza. Toda pessoa totalmente sincera e exclusivamente sincera é totalmente susceptível. Nada é mais fácil de enganar e de corromper uma pessoa que uma pessoa exclusivamente sincera. Porque na sinceridade absoluta dele, ele é susceptível. Porque ele não tem a sensibilidade do discernimento. Ele tem a sinceridade do interesse. Então, como é que o diabo nos corrompeu? Ele colocou diante de nós uma cena, presta atenção. Ele colocou diante de nós uma cena que nos afetava na totalidade da nossa carência, na totalidade da nossa cobiça e na totalidade da nossa soberba. O desejo da nossa carne, o desejo da nossa alma e a soberba do nosso espírito. Então, quando eu sou exclusivamente responsivo às minhas necessidades, eu vou ser susceptível da necessidade e vou entrar na dimensão da plenitude dos meus interesses. Então, eu vou ser arrastado na plenitude dos interesses. É disso que o mundo comercial se vale. O mundo comercial se vale e o diabo é o príncipe do comércio. Quem inventou o comércio foi o Lúcifer. Deus não fez o homem para o comércio. Deus fez o homem para as relações. E nós imprimimos nas relações o ônus comercial. Amém, irmãos? Isso é grave. Isso é tão grave que a palavra de Deus diz que nós levamos esse ônus comercial para dentro do ambiente espiritual. Então o comércio começou atendendo a necessidade, evoluiu de forma sofisticada para o interesse, e agora o comércio ele gravita no ambiente da soberba, da presunção espiritual, em que a gente consegue agora hoje colocar preço na condição espiritual da pessoa, ou seja, para ela poder acessar a presença de Deus, ela tem que pagar um preço. Amém, irmão? Estão entendendo isso ou não? Amém? E aí, Deus trabalha na cena, porque o diabo sabendo que nós... Então a Bíblia diz o seguinte: se os olhos do... Deixa Deus ministrar no seu coração. Então, como é que a corrupção do homem aconteceu? A corrupção do homem aconteceu a partir daquilo que ele percebe. Bem? Então, é o seu olhar. Então, dependendo do jeito que a gente... Dependendo de como for o nosso olhar, ou nós somos luz, ou nós somos trevas. Porque Jesus falou isso. Se os seus olhos forem trevas, quão profundas serão as suas trevas? Então, se olhar para a cena humana, na expectativa
do que a criação pode me oferecer, eu sou uma pessoa no mais profundo abismo da escuridão. Porque aí eu sou totalmente suscetível da minha carência, da minha cobiça e da minha soberba. E aí, nesse lugar trevoso, Deus tem que me desapontar. Só tem um jeito de eu sair desse lugar. É se eu for totalmente frustrado. Porque a frustração revela a soberba da minha presunção. Uma pessoa só está frustrada porque no fundo ela foi o quê? Presunçosa. Da sua carência, da sua cobiça e da sua soberba. Quanto pior a minha frustração, mais soberba eu me revelo. Gente simples de coração não se frustra. Mas como todos nós somos orgulhosos, presunçosos, gananciosos e carentes, nós temos que ser o quê? Frustrados. Para ser curado. Por isso a palavra de Deus diz que nós olhamos para Jesus e não vimos nele beleza que nos agradasse. Então Jesus era feio, pobre e morava longe. Glória a Deus, amado. Aleluia. O homem que ninguém queria para genro. Amém, irmãos? Nem para filho, tanto é que o José quase que abandona ele. Está vendo? Mostrando a nossa susceptibilidade. Susceptibilidade fruto de quê? Sinceridade. Então Maria reagiu ao seu susceptível. Como? Uma mulher que ainda não deitou com um homem pode ficar grávida. Você sabia que as nossas jovens, desde que elas entram na puberdade, presta atenção nisso, pessoal. Desde que uma pessoa entra na puberdade, ela já é engravida e é engravidada mesmo que ela não tenha uma relação íntima. Então tem muitas meninas aqui que desde que entrar na puberdade estão grávidas de sementes que elas nunca deviam ter sido inseminadas. Palavras, cenas, figuras, ansiedades. Então toda pessoa, todo ser humano, quando entra na puberdade, ele está apto a quê? A engravidar. Amém? Glória a Deus, amados. Bom, continuando. Então Deus vai falar. O próprio, vocês estão preparados para ficar em pé em um tempão, né? Aí vocês trocam de vez em quando com o Raul Filho. Porque hoje, para compartilhar com vocês, eu assumi o desafio de ficar em pé também, junto com vocês, em solidariedade o tempo todo. Então eu aguento, vocês aguentam, eu aguento, tá bom? Amém? Né? Aleluia. Porque é a cena. Eu falei que tem uma cena, então eu estou aqui trabalhando uma cena, isso aqui é uma pintura. Amém, amados? Para que os nossos olhos sejam o quê? Iluminados. Porque se os nossos olhos forem trevas, quão profundas serão as trevas. Então Maria foi susceptível. Como assim? José foi susceptível. Pensou em fugir, largar para trás. Porque não via naquele filho o quê? Beleza que o agradasse. A primeira notícia de Jesus por José, Jesus era o quê? Feio. Porque como é que ele pode ser meu filho? Você entendeu tudo. O cara é fera, está lá na frente. Amém, fera? Susceptibilidade. Aí Deus vai devolver a Maria o quê? Sensibilidade. Vai devolver ao José o quê? Sensibilidade. Porque só com sensibilidade para você vencer o mundo comercial. Senão as imagens te corrompem, te atraem, te perturbam, te confundem. Então Deus vai produzir outras imagens. Amém? Ele vai iluminar os nossos olhos. Por isso que Jesus diz: eu venho para proclamar liberdade.
Eu venho para dar vista aos cegos e pôr em liberdade. Então o processo de libertação passa por uma proclamação, um ato, passa por uma iluminação e passa por um processo. Então tem um ato libertador. Amém, amados? Tem uma pedagogia libertadora e tem um processo libertador. Então ele declara, ele ilumina, ele conduz. Amém? Por isso, hoje, eu não vou subir aquele degrauzinho ali de 15 centímetros. Presta atenção. Eu vou compartilhar com vocês. De propósito, não vou subir aí. Amém? Em sinal de absoluta submissão ao que Deus coloca sobre a vida de vocês, sobre a nossa vida. E não é porque a submissão é a hierárquica, não é a submissão de quem é mais alto e quem é mais baixo. Mas é porque se não for desse jeito meu, o povo não entende. Amém? Então é só para ajudar na nossa ignorância, porque senão a pintura não... Então tem que fazer um desenho de criança. Glória a Deus, menino. Estou falando com os meninos aqui agora. Amém? Então tem hora que a gente tem que desenhar o básico, senão os meninos não entendem. Isso não tem nada a ver com hierarquia. Só, mas foi Deus que falou caminhos mais altos e o povo não entende. Mais alto se não puder uma... Amém? Mas não é mais alto nesse sentido que ele estava falando, não. Glória a Deus. Amém. Então, aleluia. Atos. Daniel, faz um favor para mim. Digita aí. Atos 2. Lucas 13, só as referências. Atos 2, Lucas 13. Não precisa pôr versículo não, porque já estamos facilitando demais em pôr o livro e o capítulo. O bom mesmo era só pôr Lucas, Atos, Ezequiel, porque todo mundo tinha que ler o livro inteiro. Mas vamos ajudar os meninos. Atos 2, Lucas 13, Ezequiel 14 e 1 Reis 22. Depois você lê em casa. Tira uma foto aí, depois você lê esses textos em casa, tá bom? E aqui em Atos 2 diz assim: no dia do Pentecoste, ele diz assim, ó, Atos 2,17: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Do meu espírito derramarei sobre quem? Não, fala comigo. Toda carne. Amém? Glória a Deus. Isso quer dizer que ele está derramando sobre toda carne. Isso quer dizer que o Espírito Santo foi derramado até sobre um frango. Glória a Deus. Amém? Isso quer dizer que um bem-te-vi, um roxinol, está ungido. Amém? Glória a Deus, irmão. Um dragão de Komodo. Alguém aqui sabe o que é um dragão de Komodo? Aquele trem que parece um endemoniado, um capeta lá, um dragãozão que baba. Sabe aquilo? Está ungido. Só para a gente desencanar dos padrões estéticos que a gente... Porque a dragoa de Komodo acha o dragão de Komodo lindo de morrer. Nós não. Amém? Se você entregar um pavão com a dragoa de Komodo, ela vai achar que é um jantar e não um marido. Porque o padrão estético dela é outro. E não é porque ela não combina com o nosso padrão estético, ela não está o quê? Ungida. Porque está vendo, amados? Eu estou falando aqui, o povo fala assim, agora o Paulo Júnior viajou, o que tem a ver falar que derramou sobre toda a carne? Porque nós somos meninos. Tem hora que Deus, para desenhar, para a gente poder entender, tem que desenhar igual desenha para um menino. E o Pedro estava tão encanado
do que era espiritual, do que não era espiritual, do que era unção, do que era o arrebatamento, do que era o sacrifício de Cristo, para falar de gente, para conseguir entender gente, como Deus valoriza. Deus desceu para o Pedro um lençol, com animais. O dragão de Komodo estava naquele lençol. E Deus falou assim para o Pedro religioso: receba! Senão não entende. Porque nós estamos impregnados de um padrão estético que nos tornou absolutamente, exclusivamente e estupidamente sinceros. Zero sensibilidade. E o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Amém? E a questão é que ele está dizendo, então, depois que eu derramar sobre toda a carne, o que está escrito? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Para quem que o Pedro estava pregando isso? Para quem foi essa mensagem? Para quem foi essa mensagem? Essa mensagem foi para uma igreja evangélica, neopentecostal, do avivamento arrebatado, do Monte Santo, da Santa Revelação, no dia do culto do avivamento. É para esse povo que o Pedro está pregando? Não. Ele está pregando para uma multidão inumerável, onde estavam reunidos medos, persas, gregos, judeus, gente de toda língua, tribo, povo, raça e nação. Tinha gente de turbante, tinha gente de filactélio, tinha gente de colar, tinha gente de tatuagem, tinha gente de piercing. Uma doideira, mano. Um trem tudo atrapalhado. Uma reunião não num templo. Uma reunião na porta de uma casa, em que o barulho foi tão grande que todo mundo da cidade se reuniu para ver o que estava acontecendo. Não era um clima de ordem. Era um clima da mais absoluta confusão. Uma confusão tão grande que o povo, olhando para aquilo tudo, não achou que o pregador estava cheio do Espírito Santo. O primeiro comentário que rolou lá é que ele estava na margaça, que ele tinha bebido a noite inteira e que ele estava era na cachaça, bêbado. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Porque tem hora que Deus tem que desenhar assim no rabisco, senão a gente não entende, não. Não houve assim um mover e todo mundo vendo o preto pegar e falou assim, gente, que unção. Não, a primeira conclusão foi, como é que o Pedro pode estar bêbado meio-dia? Não, a chapa é quente. Deus quer trombar de frente com o quê? Com a nossa presunção e de uma vez por todas julgar no lixo nossos modelos estéticos baseados em quê? Carência, cobiça e soberba. Porque no fundo nós não estamos querendo conhecer, nós estamos querendo controlar. E se der para controlar Deus, melhor ainda. Que aí Ele vai fazer dos nossos filhos o que a gente quer que eles sejam. E não a gente cuidar dos filhos dele como eles precisam ser cuidados. Aí nós arrumamos Deus para salvar nossos filhos.
E aí não vai ter nem para capeta, porque agora quem está salvando nossos filhos? Deus. Sendo que Deus continua mandando os filhos dele para nos confundir. Para estabelecer na nossa vida outros padrões com os quais nós não estamos acostumados. Então, em algum momento da nossa vida, nossos filhos vão mostrar que no fundo eles são o quê? Feio. Está todo mundo aqui preparado para ter um filho feio? Aguarde. Amém? Aleluia, irmãos. Isso é cura. E aí, ele está dizendo isso, essa é a promessa. Agora ele está dizendo que quantos vão profetizar? Todos. Então presta atenção. Presta atenção, porque talvez isso aqui vai ser uma das coisas mais importantes que você já ouviu aqui nessa paróquia. Havia uma dispensação. A lei. A lei era uma dispensação de ordem. Então a lei, presta atenção em nome de Cristo Jesus. Talvez eu não tenha compartilhado com vocês aqui algo assim tão forte, relevante, intenso, como a gente está compartilhando hoje de manhã. A lei era uma dispensação doutrinária, eclesiástica, que baseava-se num rito. E a lei era uma guardiã temporária, só para a coisa não ficar pior. Então a lei era um aio. A lei era um limite, era uma tutela, só para gerar na cabeça da pessoa um tipo de expectativa o suficiente para ele não ficar perdido de tudo. Então a lei pressupunha, deixa Deus ministrar no seu coração. A lei pressupunha um medo de condenação. Então o medo é uma tutela. Mas enquanto há medo, o amor não se aperfeiçoa. Então, quando eu tenho uma criança que ainda não tem capacidade de discernimento, isso vai mais ou menos até os 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade, é razoável uma certa assombração. Menina, esse trem dá choque. Menina, esse negócio queima. Bem? Então, até 5 anos de idade, essa criança vai olhar para uma tomada e vai pensar que a tomada dá choque. E que panela quente queima. Mas, pelo amor de Deus, o quanto antes você ensina para ela que tomada acende e que panela cozinha. Amém? Glória a Deus. Para que ela assuma o risco de enfiar um ferro na tomada. Porque você falou para ela que se ela enfiasse um ferro na tomada, ela morria queimada. Mais rápido que na panela. Então agora ela tem medo de tomar de panela. Mas pelo amor de Deus, glória a Deus, senão essa menina nunca vai saber usar uma panela nem usar uma tomada. Porque enquanto há medo, a pessoa não é aperfeiçoada. Glória a Deus. Senão ela não assume o risco. Então, quanto antes, essa menina precisa saber, enquanto ela está novinha desse jeitinho, bem pichitinha assim, ela pode ter medo de gente. Razoável. Porque dependendo da pessoa representa risco para ela, mas muito cedo ela tem que assumir o risco de gente, senão ela nunca vai amar de verdade. Ela vai ser uma pessoa conveniente, sinceramente conveniente e totalmente suscetível, e por isso ela vai ser enganada mais facilmente. Amém? Glória a Deus. Porque com o tempo ela vai correr das tomadas, mas ela vai descobrir a duras penas que não é só a tomada que dá choque. Amém. Glória a Deus, amado. Quem está entendendo isso aqui?
Então a Bíblia diz que todo filho nosso, todos, nascem profetas. E isso não interessa se é crente, se é pagão, se é gentio. Não interessa. Não nasce filho profeta só na casa de crente. Porque foi derramado sobre toda a carne. Então, no advento de Cristo, inaugurou-se uma nova dispensação. Então, toda a criação estava esperando aquele momento. Que momento é esse? O momento em que vai se encerrar o período de regimento da lei, e nós vamos agora entrar num outro período em que nós vamos ser reconciliados com o propósito. Então, a lei valia no interregno da ignorância, como medida cautelar de redução de dano. Então, a lei era um dispositivo cautelar de redução de dano. Então, para não ficar pior, tinha a lei. Mas, vindo o tempo da plenitude, Jesus rasga a condenação da lei, cumpre toda a exigência da lei, encerra o seu domínio, cumpre o seu período e agora inaugura um tempo de reconciliação, dizendo que daqui para frente o sangue dele que perdoou os pecados e nos devolve ao propósito de Deus é também agora acompanhado. Então ele derramou duas coisas, ele derramou o sangue, declarando libertação. E ele também derramou o Espírito, iluminando os olhos e conduzindo à liberdade. Então eu recebi duas coisas da parte de Cristo lá em casa, e todo mundo recebeu, ainda que não saiba. Todo ser humano na face da terra está diante de uma outra dispensação, em que os pecados já foram perdoados, proclamou libertação. E o Espírito foi derramado para a iluminação dos olhos e para a condução da vida. Uma vez que o Espírito foi derramado, na casa de todo ser humano, quando nasce uma criança, nasce o quê? Um profeta. Porque agora, uma vez reconciliados, presta atenção, uma vez reconciliados, cada criança que nasce na terra, ela vem de uma conexão direta com o eterno. É o eterno se materializando na terra na forma de um filho. Um filho de quem? Um filho de Deus. Então agora, o propósito eterno de Deus na terra tem as condições de se cumprir. É que Deus vai formar na terra uma família a partir dos filhos dos homens. Amém? Então, a partir desse momento, quando uma mulher fica grávida, ela não está grávida de um filho de homem. Ela está grávida de um filho de quem? De Deus, porque agora ela não é mais ignorante. Essa mulher e esse homem agora não estão mais ignorantes quanto ao verdadeiro sentido e origem do homem. Então ele agora sabe que o homem não nasce do homem, mas o homem nasce de Deus, porque os olhos dele foram iluminados e ele não está mais debaixo de uma tutela regimental de redução de dano. Agora ele está diante da revelação, ele não precisa mais ver a vida numa perspectiva limitada, ele pode ver a vida na sua plenitude. Então aqui nós estamos diante de profetas. E aí, Atos 2. Lucas 13 diz o seguinte, que quando Jesus, então, diante de tudo aquilo que ele vem para realizar, diante do que ele vem para entregar, que é essa condição de ter o Espírito derramado para que todo ser humano nascido na terra, independente da religião que ele frequenta, amém? Amém, irmãos? Então seja ele de qualquer religião, qualquer ser humano, porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então, todo ser humano tem um desígnio eterno. Qual é o desígnio, qual é o destino eterno de todo ser humano nascido na terra? Ser um profeta. Ser uma revelação daquilo que Deus na eternidade estabeleceu que todo ser humano seria. Porque isso é escrito lá em Gênesis. Todo ser humano foi gerado para ser o quê? A expressão visível de quem Deus é. Não existe outro
Não existe outro propósito na vida de um ser humano. O ser humano pode ter cara de frango, o ser humano pode ter cara de galinha, o ser humano pode ter cara de peru, pode ter cara de jacaré, de bode, pode ter cara de dragão de Komodo. Mas ele é ser humano, ele tem um propósito na vida eterno, de ser a expressão de quem Deus é. Então todo ser humano tem natureza e vocação, o quê? Profética. Tem origem e destino eterno. Mas lá em Lucas 13, quando Jesus visita Goiânia, quando Jesus está visitando Goiânia, ele fala, ah, Goiânia. Ei, Goiânia. Aí se Jesus der uma volta em Goiânia, resolver parar aqui na região do Alphaville e dos Jardins, Jesus fala assim, ei, Goiânia. Ei, Alphaville. Ei, Jardins. Como é que chama lá? Aldeia do Vale. Ô, Jardim Goiás, Alto da Glória. Aí que o trem arrebenta mesmo. Marista. O lugar, os nomes batuta, tá bem? Bueno. Bueno. Aqui nós temos um lugar que chama Alfa. Bueno. Marista, Alto da Glória. Quando Jesus visita Brasília, São Paulo. Quando Jesus visita Salvador, não é perdedor não, é Salvador. Jesus chora e diz assim, ah, Goiânia, vocês estão matando os profetas. Ô Goiânia, que coloca os profetas debaixo de um monte de pedras. Porque às vezes você acha que Jesus está falando assim, a Goiânia que apedreja no sentido de dar pedrada num profeta. Isso é o que você fala no seu coração. Se você der um tiro na testa de um profeta desse, dá um tiro na testa desse profeta. Você não atrapalhou o ministério profético dele. Um profeta não morre de pedrada. Um profeta não morre de tiro. Tiro não mata profeta. Flechada não mata profeta. Pedrada não mata profeta. Pelo contrário, se você der uma pedrada num profeta, um tiro num profeta, uma flechada num profeta, você acrescenta valor ao ministério profético dele. Se você pegar um profeta e queimar ele numa fogueira, ele não morreu, ele acendeu. Tiro não mata profeta. Sabe o que mata profeta? Entulho. Você vai colocando pedra, vai colocando pedra, vai colocando pedra, até ele ficar debaixo de um monte de pedra. Aí a luz dele não brilha, a água dele não corre. Então Jesus fala assim, sabe, Goiânia, eu fui visitar vocês e vocês estavam matando os profetas. E vocês estavam matando profetas, colocando eles debaixo de quê? De pedras. E aí Jesus fala assim, ah, Goiânia, quantas vezes eu quis ajuntar seus filhos? Vou repetir, porque às vezes você não escutou. Que às vezes vocês estão achando que nós é que temos que ajuntar nossos filhos para ver Jesus. Não, mas é Jesus que está atraindo nossos filhos para estar com eles e nós não estamos deixando porque nós estamos colocando eles debaixo de pedra. E aí Jesus diz assim, vocês matam os profetas. E lá em Provérbios 29, faltou essa aí, Daniel, Provérbios 29. Lá em Provérbios 29 diz assim, e onde não há profeta, o povo se corrompe. O povo sofre mais quando o profeta está morto. E o que mata um profeta? Como é que você mata um profeta? Então eu vou te explicar como é que um profeta é morto. Lá em Ezequiel 14 e 1 Reis 22 diz assim, quando alguém do meu povo
carregado das suas carências, carregado das suas cobiças e carregado da sua soberba. Quando alguém do meu povo, cheio de carência, cheio de cobiça e cheio de soberba, movido da sua ansiedade de futuro, então alguém carente, ganancioso e interesseiro. O que é uma pessoa? O que define uma pessoa carente, interesseira e gananciosa? A ansiedade. Porque o que essa pessoa mais tem medo é de futuro, porque ele não tem certeza se o futuro vai dar para ele tudo que ele precisa, tudo que ele quer e tudo que ele deseja. Então Deus diz assim: se alguém do meu povo se deixar mover de ansiedade e for lá num profeta e pedir que o profeta se renda à ansiedade dele e coloque o seu dom profético a serviço da sua ansiedade, eu, da minha parte, enviarei um espírito mentiroso sobre o profeta. Vocês não escutaram. É Deus falando. Se vocês, movidos de algum tipo de ansiedade, fruto da sua carência, cobiça ou soberba, transferir a sua ansiedade para um desses profetas, e ele se prestar, ele se submeter à sua ansiedade, da minha parte eu enviarei um espírito mentiroso que engane o profeta e engane aquele que o procurou. E se alguém perguntar quem foi que enviou esse espírito mentiroso, não digam que foi o capeta. Digam que fui eu que liberei o capeta. Eu liberei o capeta para ele ser um espírito de engano na vida dos seus profetas, porque vocês colocaram os seus profetas debaixo das pedras e do entulho da sua ansiedade. Essa é a forma mais rápida e eficiente de matar um profeta. Aí vem um case clássico. O rei Acabe, que era um rei meninão. Sabe o que era o rei Acabe? Um crianção. Rei Acabe um chorão. O mundo inteiro tinha que fazer as vontades do rei Acabe. A gente não conhece gente desse tipo hoje em dia. Um cara já assim com 50 e tantos anos, mas que quer se vestir e se comportar como o quê? Como uma criança. Por exemplo, tem certas marcas de roupa que dá para o cara usar esticado, até uns 40. Vocês concordam comigo? Não. Eu já estou fazendo uma concessão, porque eu já tenho alguns amigos que estão entre os 30 e 40 usando, porque eu queria falar mesmo é que no máximo até 30. Entendeu? Mas para não denunciar os amigos, nós estamos esticando até os 40. Não combina. Fala outra coisa. Amém? Não, tem uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estamos terminando. Aí vem um case. O rei Acabe queria fazer uma guerra do nada. E aí ele convocou o rei, como é que chama o rei lá que foi ser parceiro dele lá? Josias, não é? Acha lá para mim, está lá em 1 Reis 22. Acasias, não é? Agora deu branco no nome. Aí o rei Acabe chamou um parceiro lá, eles fizeram uma parceria de guerra. E aí esse outro rei que foi guerrear junto com Acabe lá, meio desconfiado, falou assim: Acabe, não convém a gente ir para a guerra sem reunir os profetas. Acasias. Então o rei Acabe, junto com o rei Acasias, fizeram uma parceria de guerra, uma sociedade, para montar um empreendimento, para acabar com a concorrência. Vamos montar uma empresa aqui, não vai sobrar para ninguém. Aí eles montaram isso e falaram assim: vamos fazer o seguinte,
para ter certeza que a nossa empresa vai arrebentar com a concorrência, vamos chamar os profetas, fazer um culto da unção, eles trazem o óleo santo, unge nós e acabou. Aí com Deus conosco, ninguém contra nós. Amém, irmãos? É raro isso acontecer, mas acontece de vez em quando. Aí eles reuniram lá, aí o Acasias, bem desconfiado, falou, e os profetas? Aí chamaram todo mundo, o rei Acasias ainda ficou com a pulga atrás da orelha, falou, tem um trem errado aqui. Falou assim, Acabe, não sobrou mais ninguém. Ele falou, tem um aí, um profeta aí que é pobre, feio e mora longe. E ele só abre a boca para me amaldiçoar. Aí o Acasias falou assim, não, mas chama ele. Mandaram buscar o Micaías. Aí vem lá o Micaías. E o Acabe já foi para a segunda fila, falou assim, a hora que o Micaías abrir a boca, ele vai acabar com o nosso projeto. E aí falou assim, Micaías, profetize. E o Micaías falou assim, vai, Acabe, nessa tua força. Deus é contigo. Ninguém poderá te resistir. Se é Deus de vitória, o Senhor te concedeu a vitória. Você tem a unção, você tem o poder. Vai! Ungido de Deus, baluarte da arrebentação. Aí o Acabe já estava acostumado com o Micaías, falou assim, agora o Micaías pegou pesado, porque ele está usando de ironia contra mim. Porque ele não é isso. Ele nunca falou desse jeito. Aí o Acabe perdeu a paciência com o Micaías, deram um tapa na cara dele. Esbofetearam o profeta. E o Acabe falou assim, eu falei para você, esse cara nunca prega nada a meu favor. Mas está vendo? O Micaías estava falando tudo que ele queria ouvir. Ué. E aí o Acasias falou assim, o que está acontecendo aqui? Aí o Micaías falou, o que está acontecendo aqui? É porque o Acabe se levantou na sua vaidade e começou a regimentar profetas que patrocinassem as campanhas dele à custa de dinheiro. Então ele começou a pagar os profetas só profetizar o que ele queria, para resolver o problema de ansiedade dele. Nada que acontece hoje em dia, é muito raro um trem desse. Mas acontece. E aí, nesse ambiente em que todos vão pelo caminho de Balaão, e o que aconteceu? O que aconteceu é que Deus reuniu os exércitos dele. Então Deus convocou todos os espíritos que operam. E vem todos os espíritos, os que fazem as coisas certas e os que fazem as coisas erradas. E Deus falou assim, eu estou precisando dar uma disciplina na vida do Acabe. E eu estou precisando trazer uma punição na vida do Acabe, porque o Acabe é um rebelde intransigente. Aí um espírito levantou lá e falou assim, eu vou punir o Acabe. E aí Deus falou assim, como é que você vai punir o Acabe? Ele falou, eu vou descer lá e vou ser um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Todos os profetas se tornarão mentirosos e serão enganados. Os profetas e o Acabe que consulta esses profetas. Deus falou, então vai lá e faz isso. E se alguém perguntar quem foi que enganou os profetas, diga que fui eu, não foi você. A responsabilidade é minha desse engano. Olha o tamanho da bronca, amados. Porque isso iria matar quem? Os profetas. Então, toda vez que nós, como família, colocamos a nossa ansiedade na frente do propósito, nós obrigamos os nossos profetas a responderem às nossas ansiedades e não a serem a voz de Deus na nossa vida. De modo que esses jovens estão aqui não para nos entreter, não para a gente ficar emocionado, mas para exercer plena e total autoridade para nos levar a um lugar que a gente não iria se não fosse pela mão de vocês. Inclusive para transtornar. Não façam nada aqui para agradar. Façam aquilo que faz sentido na vida de vocês. Porque não são os mais velhos que levam os mais jovens a algum lugar. São os mais novos que nos forçam a ir
onde a gente não iria sem vocês. Amém. Então, nossa esperança aqui é de transtorno. Então, por isso que eu pedi que vocês ficassem aqui de pé, para que a gente pudesse se submeter à voz de Deus na vida de vocês. Fiquem livres para falar, para exortar, para orar, para cantar, para o que for. Mas para que todos aqui entendam, eu queria pedir que todos os com menos de 30 ficassem de pé. Não tem nada contra os de 40, não. Mas é porque só estão de pé, espera um pouquinho, só estão de pé até as 30. Até 30? 30 incompleta, valendo. Agora, eu queria dar uma palavra de consolo. Queria dar uma palavra de consolo para os acima de 30, os até 40. Vocês estão nesse grupo, mas eu não vou pedir para vocês ficarem em pé, só para vocês ficarem espertos. Vocês são parte desse grupo, mas fiquem espertos que o tempo de vocês está vencendo. Amém? Está vencendo. Então fique esperto. E pelo amor de Deus, vocês que são pais, olha para essas crianças agora e se submetam em santo quebrantamento ao propósito de Deus na vida dessas crianças. E não as escravizem, não as entulhem, não entulhem a vida dessas crianças. Não coloque essas crianças debaixo de um monturo de pedras que as impeça de exercer a sua vocação profética. Porque não dá para matar um profeta, mas dá para matar o ministério dele. Por isso que a palavra de Deus diz: vocês que matam o profeta. Porque ele não vai ser morto, mas o ministério dele pode ser o quê? Impedido. Porque ele está escravizado ao lugar da nossa ansiedade e não a gente conduzido ao lugar da sua vocação. Então nossos filhos têm que nos conduzir ao lugar da sua vocação e não ficarem aprisionados ao lugar da nossa ansiedade. Amém? Profetas, profetizem, porque esse mundo está essa lasqueira toda, porque a vocação profética de vocês está ficando entulhada. Então, sacode essas pedras enquanto elas são poucas. Amém? Ajude os pais de vocês a varrer essas pedras. Essas pedras foram feitas para ser chão de galinheiro. Amém? E não túnica de profeta. Glória a Deus, né, mano? Aleluia. Vamos orar. E eles vão orar por nós. A gente quer se submeter. E você que está de pé aí agora, escolha alguém para você orar. Você vai sair do seu lugar, vai procurar alguém e vai abençoar essa pessoa. Você não tem que falar nada não, só põe a mão em cima dela e libera unção, mas rompe a sua timidez. Pode orar pelo seu pai, pela sua mãe, que às vezes fica mais fácil para você, para sua tia, seu avô. Amém? Então assumam aí, vocês vão orar, abençoar, cantar, fazer o que for. Bom, vamos orar então. Deus, obrigado, Pai, porque a gente está aqui e hoje a gente ouviu em alto e bom som o Teu chamado. Nós que estamos aqui na frente, e espero que todo mundo que está aqui hoje, que a gente ouça o Seu chamado, Pai, o Seu chamado de assumir a responsabilidade, de fazer o que a gente muitas vezes não quer, mas que o Senhor quer. Então,
tira nosso orgulho, tira nossa ansiedade, tira qualquer timidez, qualquer vergonha que nos trave, que nos impeça de seguir os Seus propósitos, seguir os Seus caminhos, Pai. E nos usa como instrumentos do Senhor para que em todos os lugares que a gente passar, a gente seja profeta na vida das outras pessoas, Pai. Que a gente transmita o que o Senhor quer transmitir para essas pessoas naquele dia, naquela hora que a gente tiver um encontro com elas. E em cada dia das nossas vidas que a gente sempre reflita o Senhor em cada lugar, em cada momento em que a gente estiver, Pai. Que nos piores momentos, a gente recorra ao Senhor, mesmo que seja no quarto, na cama, orando, chorando, ou então com os amigos, mas que sempre seja através desses momentos que a gente vai ter a nossa conexão com o Senhor e assim lembrar do nosso propósito, Pai. Que a gente nunca se desvie dos propósitos pelo que os outros falam, pelo que a gente acha que a gente deve falar e pelo que os parentes, os amigos possam achar que a gente deve fazer ou não fazer, que a gente não seja influenciado por isso, mas que através da família em Cristo, da nossa família em Cristo, a gente não se perca nos caminhos que o mundo tenta nos colocar cada dia, Pai. É isso que eu te peço, que esse pessoal que levantou agora seja profeta, que o pessoal que não levantou também seja profeta, que todo mundo que está aqui use os seus dons e assuma a responsabilidade de usar os seus dons em cada ambiente que essa pessoa estiver, para refletir a Tua luz, a Tua graça e a Tua bondade para toda criatura, Pai. Porque é isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor nos ensinou. Então que a gente sempre assuma essas responsabilidades na vida de cada um dos nossos irmãos e na nossa vida também, que a gente tenha pessoas que nos aconselhem quando a gente precisa e que a gente sempre recorra ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vou dar um testemunho aqui breve sobre isso que o PJ falou. O Luca e o Pedro, a gente sempre dá um jeito de encontrar na semana, e aí a gente vai para algum lugar, começa a conversar e, assim, conversa da vida, às vezes nem de Deus, conversa de problema, conversa de alegria que a gente teve na semana. E esses encontros são muito bons e às vezes eles não são planejados. A gente estava indo, na verdade, para a casa de uma outra amiga, e aí a gente falou assim, não, vamos em algum lugar reunir a gente para conversar, bater papo, antes de ir para lá. Aí a gente foi para a casa do Luca e lá a gente conversou exatamente sobre isso, sobre a gente assumir essa responsabilidade de ser profeta. Eu, particularmente, no Resenha, né, que é o nosso grupo semanal de jovens, mas jovens, assim, um pouco mais jovens do que alguns que se levantaram, a gente, mas, assim, fica o convite para quem não conhece, se você tem até 17, 18 anos, cola com a gente toda quarta. São momentos, assim, transformadores. E no último Resenha, que foi lá no Laguna, na hora de orar uns pelos outros e ir lá abraçar, tinha um menino na minha frente que estava sozinho. E eu fiquei, cara, tipo, eu tenho que ir lá, mas a timidez, o medo de ele achar estranho me travaram. E eu não fui. E eu fiquei muito mal por isso, porque eu percebi que realmente eu tinha pecado naquela hora. Eu tinha sido omisso. Porque às vezes eu precisava ir lá, porque ele precisava me conhecer, eu precisava conhecer ele. Só que eu achava que ele ia me achar estranho, que eu ia achar ele estranho, que ia ser uma coisa estranha, e aí eu não fui. E a gente conversou sobre isso, sobre a gente perder essa timidez, porque essas coisas, elas nos travam, elas nos impedem de viver o nosso propósito. Então, na escola, eu sempre fui muito fechado em relação a falar sobre isso, porque eu sempre queria outra pessoa junto comigo. Só que eu não via iniciativas das outras pessoas, eu tentava puxar alguma coisa,
mas as outras pessoas não tinham iniciativa e eu ficava assim, não, então deixa pra lá. E não, às vezes eu que tenho que puxar, até uma hora a pessoa, né, agarrar junto e a gente ser luz, ser Cristo na vida dos nossos colegas. Então, assim, hoje o que eu quero deixar para vocês é, cara, não façam o que vocês querem fazer, sempre. Não achem que... Uma das coisas que é mais transformadora no resenha é que a gente sempre sai amigo de gente que a gente não conhecia antes de entrar lá. A gente sempre... O Luca é muito assim, ele fala que ele sempre pega 3, 4 contatos de gente que ele encontrou lá pela primeira vez. E ele entendeu o propósito, e eu estou entendendo agora. Então, que a gente não deixe nada, nem ninguém nos travar, nos puxar e nos impedir de viver realmente o nosso propósito e de ser profeta na vida dos nossos irmãos, mesmo que a gente não conheça esses irmãos. Amém. Deus tem sido muito bom conosco. Isso aqui que nós estamos vivendo aqui, principalmente a gente da banda aqui, é um testemunho. Esse momento aqui, Deus nos selecionou para estarmos aqui, porque tem um propósito para tudo aquilo que a gente vive. E é muito bom a gente reconhecer que a gente aprender que nada pode nos parar, que nada tem que nos parar. Então, os ventos contrários, as pessoas que nos falam, nossa, isso aí, pra quê? Isso não pode ser um motivo para a gente parar e a gente afundar o nosso ministério. Porque muitas das vezes as pessoas, elas são responsáveis, mas nosso próprio entendimento, a gente fala, nossa, isso aqui não, aí nós mesmos afundamos o nosso ministério. Nós vemos aqui, nós fomos contra muitos medos que a gente tinha, muitos erros que a gente vai errar, nós não vamos conseguir pegar a música, não vai dar tempo, vai travar, vai ficar ruim, mas Deus nos usa nesses momentos. Nós vamos contra tudo, nós vamos contra o medo, nós vamos contra a ansiedade, nós vamos contra o nervosismo, e Deus usa. E foi assim que aconteceu na quarta-feira passada. Quarta-feira passada foi um momento, assim, um dos momentos mais lindos do Resenha, que é o nosso grupo semanal. Nós juntamos mais de 250 jovens no lugar, no Laguna, e lá a gente viu o quanto Deus tem levantado pessoas, levantado jovens, para reafirmar o compromisso da nossa geração, da geração que vai vir e da geração que nós já estamos aqui. Deus tem feito um trabalho lindo através, e tanto nesses grupos grandes quanto no relacionamento íntimo, que nem o Biel falou, que muitas vezes nós encontramos com o Luca, Biel, são pessoas que nós compartilhamos o coração. É para eles que eu conto os meus erros, é para eles que eu conto os meus pecados, é para eles que eu conto como minha semana foi, que Deus tem colocado no meu coração. E é esse compartilhar que vem levantando o nosso ânimo, é esse compartilhar que faz eu estar aqui falando e eu estar aqui cantando, e que Deus me usa através disso. E eu creio muito que nessa geração, na geração de todos que estamos aqui, dos nossos filhos que vão nascer, Deus vai levantar pessoas assim como nós, e que Deus vai usar essas pessoas. E que eu creio que um dia, eu creio muito nisso, que um dia Jesus vai chegar aqui em Goiânia e vai falar, nossos profetas não estão sendo mortos. Bom demais, né, irmão? Aleluia! Trem mais bom que eu acho é ver um monte de pedra sendo sacudida aí. Aleluia, graças a Deus.